Amados, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. No Antigo Testamento, no segundo livro das Crônicas, capítulo 14. A palavra de Deus ela é riquíssima. Nós ouvimos aqui na abertura que Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. O mundo pode oferecer uma espécie de paz, mas a paz verdadeira só Jesus pode dar. Às vezes nós podemos ajudar um ao outro, apoiar um ao outro, como esse ministério de homens também. A gente gostaria de que cada um tivesse alguém com quem compartilhar, com quem edificar a sua vida. Mas só Jesus pode aliviar o nosso fardo. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, vale a pena andar com Jesus, amados. Vale a pena andar com Jesus. E esse texto, ele fala sobre um período de paz. Um período de paz. Se a gente pensar no povo de Israel, eles passaram por mais ou menos 350 anos de governo de juízes. O livro dos Juízes retrata esse período da história de 350 anos. E nós temos ali 14 juízes descritos. O último juiz foi Samuel. Samuel ungiu o primeiro rei, que era Saul, que ficou 40 anos no reinado. Depois Davi ficou 40 anos reinando. Depois Salomão, mais 40 anos reinando. E de repente o reino se divide. As duas casas de Israel. Isaías capítulo 8, verso 14, fala dessas duas casas de Israel. A casa do norte são 10 tribos, e a casa do sul são 2 tribos, Benjamim e Judá. O povo levita não era considerado uma tribo com território, então eles estavam espalhados em todo o território da nação de Israel. Mas com a extinção do reino do norte, eles migraram também para o sul, com a posse então do filho de Salomão, que foi Roboão. Nesse período houve essa divisão. Roboão teve um filho, e este filho teve um filho também. No final da história da vida de Roboão, a Bíblia diz que Roboão não fez o que agradava ao Senhor, porque não buscou a Deus. Ele teve um filho, que se chamava Abias. Abias, então, morreu e surge um novo rei, Asa. Então nós temos o contexto da história de Asa. Com Davi houve a unificação do reino. Com Salomão houve a expansão e a paz. Shalom em hebraico é paz. Shalom. Até hoje eles cumprimentam uns aos outros com shalom. Com paz. Mas depois disso houve guerra entre eles próprios e com estrangeiros também. Só que agora surge um novo rei, um rei que busca o Senhor e que deixa um legado ao seu filho, ao rei Asa. O rei Abias foi um rei que buscou a Deus. E ele deixou então no trono o seu filho chamado Asa. E o texto que segue diz o seguinte: Abias morreu e eles o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos dias dele, a terra esteve em paz durante 10 anos. Segundo Crônicas, capítulo 14, verso 2. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas, eram totens, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos lugares altos e os altos altares de incenso. E houve paz no seu reinado. Asa construiu cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra,
e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe tinha dado repouso. E disse a Judá: vamos construir estas cidades, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o temos buscado, e ele nos deu repouso por todos os lados. E então eles construíram e prosperaram. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam grandes escudos e lança, e 280.000 homens de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. O texto que foi lido aqui é a Nova Almeida Atualizada. Quem tem tablet ou tem celular e tem o aplicativo da Bíblia YouVersion, você já pode baixar a nova Bíblia que foi lançada esse ano no Brasil, Nova Almeida Atualizada. Já está disponível nesse aplicativo do celular ou do tablet. Ok? Estratégias para a construção do caminho da paz. Quando nós passamos por um período de luta, nós nos cansamos. Nós lutamos, nós batalhamos, e como nós ouvimos aqui na abertura do culto, nós nos cansamos, nos sentimos afadigados. Às vezes até, quem tem acompanhado jogos aí da Copa, no final dos 2 tempos de jogos, os atletas, de tanto esforço, eles caem sozinhos dentro do campo de futebol e sentem cãibras terríveis que precisam de atendimento médico para que eles possam continuar correndo e exercendo a sua função dentro da equipe. Quando nós estamos cansados, nós precisamos de um lugar de descanso. Jesus passou por um período assim também. E quando ele disse para os seus discípulos, depois deles fazerem algumas viagens evangelísticas, eles deviam ir nas cidades anunciando que o reino estava próximo, que eles se arrependessem e crescem na boa notícia. E quando eles retornam, eles estão cansados das viagens, e Jesus então diz para os seus discípulos: agora vamos para um lugar separado, vamos descansar um pouco. Mas quando eles chegam lá, uma grande multidão está esperando por ele. E a Bíblia nos diz que ele olhou para aquela grande multidão e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensiná-los. Mesmo cansado, ele não deu ao seu corpo o descanso necessário, mas ele trabalhou, ensinando, ministrando. E depois de tudo isso, ainda com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou toda aquela multidão. Esse é o nosso Senhor. Ele não mede esforços para que você seja socorrido. E quando ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, é sinal de que nós podemos confiar que ele é poderoso para aliviar o nosso fardo. Porque muitas vezes nós carregamos o nosso fardo e nós não queremos compartilhar, e não queremos a ajuda de Deus. E quando nós não temos alguém com quem compartilhar o nosso fardo, que se chama Jesus, isso nos fere, isso nos machuca, isso nos deixa cada vez mais enfermos. Tiago capítulo 3, versículo 17 e 18 nos diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz.
Só existe uma paz que nós precisamos e necessitamos dela, é a paz com Deus. A outra paz o mundo pode oferecer. A paz que Abias alcançou aqui, juntamente depois com o seu filho que assumiu o trono no lugar dele, é uma paz que vem de Deus. Asa chega a esta conclusão quando diz: nós temos paz porque nós buscamos o Senhor. Eles jogaram fora os ídolos que alguns ainda carregavam junto consigo. Eles se desfizeram dos altares onde era queimado incenso a outros deuses. No Antigo Testamento, a grande questão é: Deus existe, Deus é verdadeiro, mas qual é o Deus verdadeiro? Deus existe, é verdade, mas qual deles é o verdadeiro? Então Deus se apresenta. Nenhum outro Deus se manifesta. Somente o Deus da Bíblia é quem se manifesta. Por isso que a Bíblia é chamada de revelação. Só quem existe pode revelar alguma coisa oculta. E somente Deus pode revelar, porque Ele é o único Deus. As lições que eu gostaria de compartilhar com vocês começam no versículo 3. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Por quê? Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Ele tomou uma atitude de santificação. Que tipo de ídolos nós guardamos em nosso coração? A propósito do capítulo de 2 Crônicas, se você for para Ezequiel, capítulo 14, você vai ver que lá na Babilônia, essas duas tribos, elas foram exiladas, elas foram tiradas. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele levou cativo todos os moradores, deixou apenas talvez uns 10% ainda em Israel, e levou os demais para a Babilônia, na Caldeia, e ali eles passaram a ser seus escravos. E naquele lugar, longe da casa de Deus, Deus revela a Ezequiel: este povo vem para você orar a mim, interceder por eles, só que o problema é que eles erigiram, eles levantaram, eles construíram um altar no seu coração. Eles construíram ídolos no seu coração. Então talvez eu não tenha um ídolo de madeira, de pedra, de ferro, de bronze, ou de ouro, ou prata, mas eu posso ter um ídolo no meu coração. Isso é idolatria. Colossenses, Paulo fala que a avareza é idolatria, o amor ao dinheiro. Jesus diz que é impossível você amar a Deus e amar as riquezas que este mundo oferece. Em um único lugar no Novo Testamento onde um falso Deus, que é as riquezas ou as finanças ou o dinheiro, é apresentado como Senhor, é nesse texto de Mateus capítulo 6. Jesus disse: vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês vão se devotar a um e desprezar o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando nós servimos a Deus, Deus nos faz prosperar. E o texto é muito claro. Diz que quando eles buscaram a Deus, Deus os fez prosperar. Deus deu paz para eles. Deus deu condições para eles. Deus deu sabedoria para eles. E ao mesmo tempo que eles buscavam a Deus, eles, além da paz, tiveram prosperidade. A verdadeira prosperidade procede de um coração quebrantado na presença de Deus. É ali que começa. É mais ou menos como Davi. Nós já temos falado muitas vezes de Davi aqui.
Davi era um simples pastor de ovelhas, mas quando ele foi colocado, coroado como rei, o palácio, o trono, a fama, a riqueza não tomou o coração de Davi. Por isso que quando Deus olhou para o coração de Davi, ele disse para Samuel, ele é um homem segundo o meu coração. O coração dele está apontado para mim. Mesmo sendo rei, mesmo sendo soberano daquela nação, ele continuava sendo um adorador. Mais de metade, ou metade dos salmos escritos, dos 150 que nós temos nas Escrituras, são de autoria de Davi. Porque ele era alguém que buscava o Senhor. E o exemplo da vida de Davi agora influencia a Abias e que, por sua vez, influencia também o rei Asa. Estratégias para a construção do caminho da paz. Começa retirando do seu coração qualquer tipo de ídolo. Qualquer tipo de idolatria. Mesmo o amor pelo dinheiro. Aliás, Jesus disse que se nós amarmos mais nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, mais do que a Ele, nós não somos dignos de ser seus discípulos. Mas quando nós amamos Ele, acima de todas as coisas, o amor ao nosso irmão, ele é tão ou maior do que o amor que nós tínhamos antes. Porque nós amamos as pessoas em Cristo. Nós desejamos que elas estejam junto conosco em Cristo. Porque nós podemos ter a companhia e a comunhão com os nossos irmãos por um período de tempo, talvez de 20 anos, 30 anos, e quando não acontece perrengue. Sabe aquelas intrigas dentro da família? Eu não sei se acontece na sua, mas a gente está acostumado a ver esses tipos de perrengue dentro de casa, entre irmãos de sangue. Mas quando nós amamos as pessoas em Cristo, nós não amamos apenas aqueles que nos cercam, que são do mesmo sangue que nós, mas nós amamos a todos, porque agora passa a correr nas nossas veias, não o sangue dos nossos pais, mas o sangue de Cristo. E o sangue de Cristo, correndo em nossas veias, deve nos motivar a amar muito mais, a pagar o preço, a viver, a crer, a esperar. É como Tiago nos diz. O verdadeiro amor, a verdadeira sabedoria vem do alto, vem de Deus. Então ela diz que primeiramente ela é pura, depois ela é pacífica, ela traz paz. Nós precisamos ser conhecidos como pacificadores e não como instigadores. Ela é indulgente, a pessoa indulgente é aquela que perdoa, está sempre pronta a perdoar. Ela alivia as coisas. É tratável, é plena de misericórdia. Aliás, Tiago diz no capítulo 2, verso 13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo, e o juízo, no dia que Deus vai julgar a mim e a você, e a todos nós, o juízo vai ser sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Misericórdia e amor àquele que não tem nada para te oferecer. Então você decide amar. Esse é o amor que procede de Deus, por isso vem do alto. Em segundo lugar, a estratégia para a construção do caminho da paz é buscar íntima comunhão com o Senhor e motivar e influenciar outros a fazer o mesmo. Primeiro nós precisamos buscar, nós precisamos ter comunhão com Deus. E depois nós devemos saber como ensinar estratégias, comunhão com as pessoas, para que elas também desfrutem da comunhão com Deus. Nós não podemos ser egoístas. O amor que o mundo tem é um amor egoísta. E a gente vê isso dentro de casa. A gente vê crianças de 1 ano, 2 anos, com seus irmãozinhos de 3, de 4, e eles já são egoístas. Eles querem o pai só para eles, eles querem a mãe só para eles, eles querem um brinquedo só para eles. Já notaram? O amor que nos cerca, o amor que esse mundo apresenta é um amor egoísta. Nós estamos preocupados apenas conosco.
Mas o amor que vem de Deus, Paulo diz em Filipenses capítulo 2, no verso 1 até o 4, e no 5, então, ele nos remete ao olhar para Cristo. Ele diz que cada um de nós não deve cuidar somente dos seus próprios interesses, mas também devemos cuidar dos interesses dos outros. Não buscar somente os nossos interesses, mas também o interesse das outras pessoas. Então nós devemos buscar isso. No capítulo 15, se você olhar o capítulo 15, logo adiante, você vai ver no verso 8 a motivação de Asa. O profeta vem falar com Asa, o profeta Azarias veio falar com Asa sobre o fato de que se nós buscarmos a Deus, ele vai se deixar achar. Se no capítulo 14, Asa já chegou à conclusão de que eles buscando a Deus, Deus derramou sobre a sua nação tantas e tantas bênçãos, agora então, quando ele volta vitorioso de uma batalha contra os etíopes com 1 milhão de soldados, não era 120 mil como Gideão enfrentou, mas era 1 milhão de soldados. Deus deu a vitória e o profeta chega e diz, olha, se você buscar a Deus, ele vai se deixar achar. Verso de número 2. Asa e todo Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Então, busque o Senhor, continue na busca pelo Senhor. Verso 8, então, depois de ouvir todas aquelas recomendações que o profeta dá para ele, ele diz, ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor e que estava diante do pórtico do Senhor. Então, houve um compromisso ainda maior da parte do rei Asa. Ele aprendeu que buscar o Senhor é a melhor coisa. E agora ele ouve da parte de Deus, de que se ele buscar, ele vai abençoá-lo ainda mais. Nós devemos buscar o Senhor sempre. Aliás, Jesus mesmo disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas com as quais às vezes nós andamos tão preocupados. Essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós amamos o nosso próximo no Senhor, Deus se encarrega das demais coisas. Quando Jesus recebe a visita de um jovem rico, e Jesus diz para ele, olha, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Ele vai embora, cabisbaixo. Jesus então diz, como é difícil para os ricos entrar no reino. Como é difícil. Então Pedro, juntamente com os discípulos, eles começam a questionar Jesus e falam, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus diz para eles, olha, ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, filhos, esposa, marido, por causa de mim, por causa do meu reino, e veio após mim, já não receberá nesta vida 100 vezes mais casas, pais, mães, e depois a vida eterna. A pergunta daquele jovem era, Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus estava oferecendo a vida eterna. Ele achou que poderia conquistá-la ou comprá-la. Jesus disse, o que está te prendendo é um ídolo que você tem no seu coração, que são as suas riquezas. Você não construiu isso, porque uma pessoa jovem não teria condições de construir toda aquela riqueza, da noite para o dia. Ele herdou aquilo. Jesus diz, olha, dê isso que você ganhou como herança, que eu vou te dar uma outra herança. Jesus diz, vai herdar a vida
eterna. Ele disse, vende essas coisas, depois me segue. Porque seguir a Jesus é receber a vida eterna. Seguir a Jesus é chegar à vida eterna. Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. No capítulo 15, no verso 5 de João, isso é o capítulo 14, verso 6. No capítulo 15, o verso 5, ele diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira. Vocês precisam estar enxertados em mim, ligados a mim, porque sem mim vocês não vão poder fazer nada. A terceira lição que eu aprendo com esse texto está no verso de número 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares de incenso. E houve paz sobre o seu reinado. Nós fomos libertos para levar a libertação a outras pessoas. Não é apenas para nós desfrutarmos da libertação, mas para que nós possamos levar outras pessoas a desfrutarem também da libertação. Não podemos descansar enquanto houver pessoas presas pela idolatria, por exemplo. Presos pelo medo. Presos por vícios que estão destruindo a sua vida. Precisamos ser porta-vozes, e não somente porta-vozes, mas também agentes de libertação. Anunciando a libertação e a paz que há em Cristo Jesus. Precisamos levar pessoas a serem libertas do seu passado de pecados. Muita gente não vem para Cristo porque acredita que tudo que fez no passado desabona a sua caminhada com Cristo. Aliás, quando a gente olha para a Bíblia, em Lucas capítulo 15, verso 1 e 2, nós vemos Jesus reunido com pecadores, com prostitutas, com cobradores de impostos e aqueles que deveriam ser os mensageiros da mensagem revelada de Deus para o mundo, estavam criticando Jesus. Ele come com pecadores. Então Jesus conta uma parábola em 3 facetas. 100 ovelhas, 10 dracmas e 2 filhos. O filho mais velho é aquele que ficou em casa. As 9 dracmas eram judeus. As 99 ovelhas eram judeus. Eles se apacentavam sozinhos. Não precisavam do bom pastor. Aquele filho mais velho, mesmo estando na casa do pai, tendo tudo que o pai tinha, ele ridiculariza o amor do pai pelo seu próprio irmão. O povo judeu, o povo de Israel, quando recebeu a visita do Filho de Deus, em lugar de recebê-lo, eles o rejeitaram. Ele veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos aqueles que recebem Jesus, Deus deu o poder a essas pessoas que recebem Jesus de se tornarem seus filhos. João capítulo 1, verso 11 e 12. E no 13, então, ele nos diz como é que a gente se torna filho de Deus. Nós não nos tornamos filhos de Deus por nascimento natural. Não é porque eu sou uma pessoa que serve a Deus, meu filho vai servir. Na sequência dos reis, nós vemos reis que saíram da presença de Deus e rejeitaram Deus. Mesmo o avô de Asa, a Bíblia diz que ele não buscou a Deus, ele fez o que era mal, porque não buscou a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. A quarta lição que eu aprendo com esse texto é que nós devemos usar todos os recursos para edificar e fortalecer o reino de Deus. Às vezes a gente tem condições, mas a gente fecha o coração àquele que às vezes bate à nossa porta, pedindo socorro, pedindo ajuda. Às vezes nós temos condições de comprar uma Bíblia melhor e nós investimos em revistas de moda. Às vezes nós temos condições de ajudar uma pessoa pobre necessitada
e nós vamos num restaurante caríssimo e gastamos 150, 200 reais numa noite, numa janta, sem peso de consciência. Não estou dizendo que você não deve jantar fora, mas coloca a mesa do lado de fora, é mais fácil, mais barato. Brincadeira. Nós precisamos usar o tempo de paz para fortalecer o reino. Temos tempo de ler a palavra de Deus? Vamos ler. Você está cansado de ler? Ouça. Quem de nós hoje não tem um celular com áudio? As Bíblias hoje estão para se ouvir. Tem semanas que eu ouço livros inteiros. Ouça a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Paulo fala em Efésios, no capítulo 5, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Falando entre vós com salmos, hinos espirituais. Ouça a palavra de Deus. Se aproprie da palavra de Deus. Foi isso que Asa fez e ele aconselhou todo o seu reino a fazer a mesma coisa. Vamos nos encher de Deus, vamos buscar a Deus. E Deus deu vitória, Deus deu prosperidade, Deus deu paz para eles. E a quinta lição que eu aprendo está no versículo 7 e 8, a anterior está no verso de número 6, que devemos usar todos os recursos, e aqui nos mostra que Asa construiu cidades fortificadas. No verso 7 e 8, nós aprendemos que devemos usar o tempo de paz para preparar fortalezas contra o inimigo. Eu não sei se você sabe, mas nós não estamos num campo neutro. Quando o texto nos diz que Asa tinha paz, não significa que ele não tinha inimigos. Concordam comigo? Quando Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou, ele não diz que nós não vamos enfrentar batalhas. Aliás, 2 capítulos depois, em João capítulo 16, verso 33, ele diz assim, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Estar com Cristo é estar do lado de quem já conquistou a vitória. Ele não vai alcançar a vitória, nós já somos vitoriosos. Por isso que Romanos capítulo 8 nos diz que em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Nem espada, nem poder algum, nem demônio algum, nem fome, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, estar em Cristo é viver em Cristo, é andar em Cristo. Não é apenas falar de Cristo, mas é viver Cristo todos os dias. Devemos usar o tempo de paz para preparar fortalezas contra o inimigo. Efésios capítulo 6, verso 10 a 13, ele fala assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Paulo não disse, vocês nunca vão enfrentar luta nenhuma, mas vocês vão enfrentar o dia mau. E quando nós enfrentamos o dia mau, vai depender de como nós estávamos preparados antes. Nós não podemos nos revestir de uma armadura de proteção quando o dia mau chegar. Mas devemos nos revestir de uma armadura no tempo de paz. É no tempo de paz que nós devemos buscar. É no tempo de paz que nós devemos edificar. É no tempo de paz que nós devemos construir a nossa vida em Deus. Porque o dia mau vai chegar. Tem uma frase latina que eu gosto bastante. Diz, si vis pacem para bellum.
Quem quer paz se prepara para a guerra. O autor dessa frase é Publius Flavius Vegetius Renatus. Renato. É uma frase antiga, uma frase latina. Se você quer paz, prepare-se para a guerra. Nós precisamos andar vigiando e orando. Vigiando e orando. O diabo, vosso adversário, Pedro nos alerta, anda ao derredor procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que lutas semelhantes às que vocês estão passando, toda a cristandade na terra está enfrentando. Salmo 127, verso 3 a 5 nos ensina: herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava é aquele lugar onde coloca as flechas na costa que o flecheiro tira com facilidade. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Construir fortalezas em tempo de paz. Rejeite a ingenuidade, pois o pecado não quer o teu coração todo. Ele só quer um lugarzinho. O pecado não quer você inteiro. Só quer uma brecha. Deus nos quer inteiros. Deus nos quer inteiros. Basta uma gota de veneno para que o copo inteiro de água seja contaminado. Em Cristo nós podemos vencer. Jesus disse que nos envia como cordeiros em meio a lobos. Mateus capítulo 10, verso 16. A estratégia para construir o caminho da paz se constrói com tempo de paz, jogando fora tudo aquilo que não pertence a Deus, conscientemente. É uma decisão que nós precisamos tomar pessoalmente em Cristo. Eu não sei o que na sua vida e no seu dia a dia precisa ser deixado de lado. Eu tinha um problema com a televisão. Desde 75 eu assistia a televisão. Eu fiz um voto ao Senhor de deixar de assistir televisão. Está completando 5 anos e meio. Não sinto falta. Não estou dizendo que não assisto um jogo de futebol. Estou dizendo que não assisto um filme. Mas eu não assisto televisão aberta. Eu decidi não me contaminar com aquelas imagens que a televisão joga na sua cara, dentro da sua casa, junto, você sentado com seus netos e com seus filhos, sem perguntar se você quer ver. Então, ou eu aperto aquele botãozinho de power e desligo, ou ela vai continuar semeando o mal na minha frente. Eu não sei o que o Espírito Santo talvez mostrou no seu coração. No coração de Abias e no meio do povo de Israel. No meio do povo, quando agora Asa estava reinando. Eles viram onde estavam os problemas. As pessoas estavam cultuando falsos deuses. Hoje as pessoas estão cultuando ídolos diferentes. Cantores, jogadores de futebol, clubes. Eu não sei que tipo de idolatria. Paulo alerta contra o perigo do amor ao dinheiro, que é a idolatria. Jesus alerta contra isso também. Eu não sei. Eu não sei o que nós precisamos colocar na presença do Senhor. Mas cada um de nós deve saber. Talvez a nossa vaidade. Ser comprador compulsivo, ser um mal pagador, eu não sei. Mentir, caluniar, difamar. Eu não sei o que nós precisamos colocar na presença do Senhor nesse tempo de paz. Para que nos dias da adversidade, nós não sejamos pegos de surpresa, mas estejamos preparados para a batalha. Amém?
Então coloque-se de pé, eu não sei o que está em seu coração, o que o Espírito Santo talvez tenha trazido à sua memória, à sua mente, mas o texto me diz que Deus fez Judá e Benjamim prosperarem. O texto nos diz: vamos construir essa cidade, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos. Talvez você tenha que colocar portões e ferrolhos em algumas partes. Na sua memória, no seu passado. Às vezes precisa cortar relacionamento de amizade com algumas pessoas que estão te prejudicando. Estão te afastando de andar com Deus. Eu não sei que tipo de amizade você tem. Não estou dizendo que você não pode ter amigos. Mas tem amigos que às vezes nos arrastam para o buraco. Então nós às vezes temos que cortar relacionamento. Paulo fala para Tito, olha, depois que você falou com uma pessoa contenciosa, aquela que vive em contenda, depois de repreendê-la 2 vezes, para de falar com ela. Para de falar com ela. Isso é bíblico. Porque eu vejo que muitas vezes tem lares onde por anos e anos a pessoa está tentando, falando, gastando seu tempo, e aquela pessoa não ouve. Deixa ela de lado, coloca ela em oração, coloca ela diante de Deus. Não fala com ela a respeito de Deus, fala com Deus a respeito dela. Faz que nem Jó fez, fala com Deus. E pede para Deus te mostrar alguém que talvez você está negligenciando, que está no seu ambiente de trabalho, está na sua rua, alguém que você vai falar do amor de Deus, de Jesus para ela. E aquela pessoa vai lá e evangeliza aquela que você tentou evangelizar há 10 anos, 15 anos e não conseguiu. Deixa Deus conduzir. Pede direção de Deus. É Deus quem deu paz para a asa. É Deus que vai dar paz para você. É Jesus quem nos dá a verdadeira paz. Papai, nós te agradecemos por esta palavra. E nos colocamos diante de ti, Senhor, nesta hora. E pedimos ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus da paz. A Tua palavra nos ensina que através do rei Salomão, o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, eu ouvirei dos altos céus, virei, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Senhor, que nós possamos Te buscar. Que este conselho do Senhor para o rei Salomão seja o conselho para a nossa nação, seja o conselho para mim e para os meus irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai, nós estamos nos aproximando este ano das eleições para a presidência e outros cargos em nosso país. Senhor, nós queremos regar estas eleições e as escolhas dessas pessoas com as nossas orações. Não queremos ser negligentes diante de Ti, quando o Senhor nos ordena a orar por todas as autoridades que estão investidas de autoridade. Pai, nós queremos orar por essas pessoas. Ó Deus, que no coração de cada um de nós tenha o ímpeto, o desejo de orar pelas autoridades. E nós vemos aqui neste texto que nós temos diante de nós e que o Senhor nos ensinou hoje, a vida do rei Asa. Ele era rei e ele motivou a sua nação a buscar o Senhor. Que nós possamos ter pessoas, tanto no governo estadual, quanto no governo federal, assim nos municípios, nas escolas, Senhor, vereadores, pais, mães, que buscam o Senhor. E que por buscar o Senhor vai derramar ricas bênçãos, um tempo de paz sobre seus corações. Para que parem de andar atribulados e cansados de um lado para o outro. Jesus nos aconselha: toma sobre você o meu fardo. Aprenda de mim, eu sou humilde e manso de coração. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Senhor, que nós possamos estar aos Teus pés todos os dias, depositando aos Teus pés todo o nosso pensamento, toda a nossa vontade, submetendo a Ti, Senhor Jesus, o governo da vida que o Senhor nos concedeu para que desfrutássemos neste mundo.
Oramos em teu nome, Senhor Jesus. Pai, ouve nossa oração. Espírito Santo, tenha plena liberdade de nos fazer lembrar durante a semana da lição que nós aprendemos hoje. Ajuda-nos, Senhor, a ministrar a tua palavra a outras pessoas que se encontram presas. Senhor, que elas sejam libertas e que cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui sejam agentes de libertação. Em nome de Jesus, o nosso libertador, nós oramos pedindo isto. Amém. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, no nome de Jesus.